Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Francisco. Estou aqui para falar com vocês sobre trabalhando no jardim de Deus. Como é que é isso para você quando a gente fala essa palavra, trabalhando no jardim de Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Quando a gente fala de trabalhando no jardim de Deus, vem à nossa mente assim, como é que a gente consegue fazer alguma coisa para Deus? Quem nos dignifica, quem nos justifica, quem nos dá esse direito de cooperar, de trabalhar no jardim de Deus. Eu quero convidar você a vir comigo nesse momento e fazer uma reflexão bíblica, quem sabe até fazer uma meditação cristã. Então, para a gente fazer isso, eu quero convidar você a ler junto comigo Colossenses capítulo 1, no versículo 3, Ação de Graças. É o título. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus e em toda a sua verdade, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, quem também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos ler até aqui, a gente vai conversando um pouquinho, a gente vai discorrendo o assunto, falando. Quando a gente fala trabalhando no jardim de Deus, nós estamos falando de cooperar com o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo se manifesta muito feliz com essa igreja em Colossenses, em Colossos, né? Onde é um lugar que ele passou por lá nas suas viagens, e aí ele manda essa carta falando, através de Timóteo, que lesse junto a eles essa ação de graça. Então ele estava manifestando o quanto ele estava grato a Deus por encontrar e saber notícias a respeito deles. E a principal notícia é que eles estavam ouvindo por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho. Que Evangelho? Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala com eles, ele está agradecendo, mas ele está edificando e fortalecendo a fé que há em Jesus Cristo, a fé que há em Deus, a fé que existe no coração daqueles que ele estava falando naquele momento. Quando a gente fala de fé, a gente fala de esperança. Quando a gente fala da palavra esperança, o que vem à sua mente? Esperança. É a esperança que nos movimenta, a esperança que nos faz acordar de manhã. A esperança que é aquela palavra que, quando ela está dentro de nós, ela se torna viva. Então nós temos uma esperança viva em Deus, nosso Criador e Formador, sabendo que no dia de amanhã, se acontecer alguma coisa com a gente pode contar com esse Pai Criador. E quando nós podemos contar com Ele, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mesmo diante de um monte de dificuldades, um monte de situações que precisamos enfrentar nessa vida. E ele falou, né, esse evangelho chegou até vocês, por todo mundo este evangelho vai frutificando. Olha a fé que Paulo tinha, vai frutificando, vai acontecendo, como também ocorre entre vocês. Ele já sabia que ia acontecer essa frutificação do evangelho, como estava acontecendo com ele. Então nós precisamos perceber a importância dessa ação de graças, quando Paulo dá essas ações de graças, dizendo isso, falando sobre isso, o quanto ele quer reforçar essa fé, que é o que nós estamos falando agora. Mas ele vai chegar num ponto que é a respeito da redenção, a redenção por meio do sangue de Jesus Cristo. Então só há redenção por causa do sangue de Jesus Cristo. Então continuamos lendo aqui, quando ele fala, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Então tinham vários cooperadores de Deus, cooperadores companheiros, cooperadores que falavam do reino de Deus, que falavam de Cristo Jesus e fortaleciam e edificavam nesse jardim de Deus. E que é um fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Esse cooperador, ele falava do amor que existia entre esse povo. É muito importante que quando a gente converse um com o outro, irmãos e irmãs, quando a gente recebe notícias um do outro, que a gente receba essas notícias, que tem o amor fraternal, que passa um pelo outro e chegue boas notícias para a gente. Então, mesmo à distância, eu sei que tem gente que
que a gente já teve contato pessoalmente ou de alguma forma por vídeo, e você vendo agora, isso chega até você e você converse entre outras pessoas e fale coisas boas, escrevam coisas boas, conversem, medite sobre coisas boas. Nós temos a oportunidade de fazer isso, e quando Paulo fala que fiel ministro de Cristo conosco, que nós todos sejamos esse ministro, o ministro da reconciliação do ser humano com Deus, através do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Então, tudo que a gente vai falando, tudo que a gente vai discorrendo aqui, acaba desaguando nessa maravilhosa graça que é Jesus Cristo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo orava por eles para que eles se enchessem desse conhecimento da vontade de Deus e também da sabedoria e do entendimento espiritual. Nós vivemos uma terceira parte, que é o Espírito Santo em nós, e esse entendimento, essa busca por Deus, essa busca pela sabedoria que vem do alto, ela só é possível quando nós examinamos as Escrituras, oramos uns pelos outros, como Paulo fazia aqui, e aumentando em nós esse entendimento. Quanto mais nós entendemos da pessoa de Cristo, mais Cristo se revelou para nós e se revela para nós o quanto é o Pai. Quando o Filipe pergunta para o Senhor Jesus, diretamente, imagina, olho no olho, e pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, que basta. O Senhor Jesus tinha feito tantos milagres, tantas coisas, e aí Filipe faz essa pergunta. Jesus olhou para ele e falou assim, Filipe, quanto tempo eu estou convosco que vocês têm me pedido isso? O Pai está em mim, eu estou no Pai. Quem olha a mim está vendo o Pai. Então nós precisamos olhar para o Pai Jesus, falando, através dele mesmo. Ele era a representação do Pai, do amor do Pai representado na terra. Então vamos olhar para Cristo. Como olhar para Cristo? Através das Escrituras, dos evangelhos que falam dele, das cartas que falam dele, do Antigo Testamento que aponta para ele. Então, a nossa alternativa de crescer na vontade do conhecimento, na vontade de Deus, no conhecimento e na sabedoria que vem do alto, a sabedoria espiritual, é fundamental a oração, uns orando pelos outros, e essa busca de conhecer Jesus Cristo. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paciência com alegria, olha que palavra interessante, que frase interessante. Ter paciência parece que não é muito fácil, Esperar alguma coisa com paciência. Quando alguém fala, tenha paciência. Quando você está na fila de um banco, quando você está na fila aguardando um médico, aí ele se atrasa, por exemplo, a paciência vai embora. Então, o que nós estamos falando aqui? De ter uma paciência com Deus, uma paciência com alegria. Porque nós temos a certeza que Ele que nos dignifica, que Ele que nos faz digno dessa glória que um dia está preparada para nós. Hoje já experimentamos em parte. Então vamos ter essa paciência com alegria e perseverar na fé. Esse é o convite que Paulo faz para esses colossenses aqui. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então agora nós somos dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Olha o que Deus fez por nós. Se nós pararmos para pensar e meditar profundamente que Ele nos resgatou desse reino das trevas, desse domínio que existia das trevas e que existe, ele está aí. Você sabe que está acontecendo isso no mundo agora. Existiu lá no passado, está existindo agora e vai existir no futuro. Não tem jeito, não tem como correr desse domínio das trevas. Só que Deus foi lá e nos tirou, nos transportou e nos colocou num reino do Seu Filho amado. Ele nos deu a herança que Ele deu para Cristo, Ele deu para nós também. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a redenção no sangue de Cristo e aí alcançamos, então,
o perdão dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Somos imperfeitos, mas nós somos especiais para Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, mas somos especiais para Deus, porque Jesus escolheu para si um povo especial, zeloso das boas obras. Cuidamos das boas obras, porque aqui diz, em algum momento fala a respeito, e isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Então esse jardim que nós estamos trabalhando, a frutificação aparece, essa cooperação que nós temos, ela aparece porque através dos evangelhos, do evangelho de Jesus Cristo, as boas novas que vai acontecendo quando nós nos colocamos à disposição de sermos discípulos de Cristo e falarmos do reino de Deus, vai frutificando e a gente vai cuidando desse jardim e vamos cooperando assim com a obra de Deus. É importante nós nos enchermos e sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós agrademos Ele como? Então, vamos orar, vamos conhecer, vamos saber qual é esse conhecimento necessário para a gente agradar e fazer a vontade de Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ele agradava a Deus. Em um momento ele falhou, pecou, errou, se redimiu, ele teve essa redenção alcançada, mas teve consequências também. Então nós precisamos arcar com as consequências dos nossos pecados, das nossas falhas, mas nós precisamos também encontrar esse coração segundo o coração de Deus. E para a gente encontrar Ele, nós precisamos conhecer Cristo. Quando nós conhecemos Cristo, aí fortalecemos nesse poder que há em Cristo, que há na ressurreição e que há na salvação. Por isso, é claro, essa perseverança e a paciência com alegria, ela fica cada vez mais claro e mais transparente para nós que seguimos buscando essa sabedoria e esse entendimento espiritual. A perseverança e a alegria é onde a gente vai alcançar essa glória de Deus. Não para nós mesmos, mas para sentirmos um pouco o sabor, desfrutarmos desse jardim de Deus. Nós vamos contemplar esse jardim, essas flores lindas, cores das flores, o cheiro das flores, e aí nós cooperando, trabalhando, isso nos dignifica, nos deixa cada dia mais se sentindo que nós somos pessoas especiais perante Deus, não por nós mesmos, de novo, mas pela misericórdia que Ele teve, pela justiça que Ele teve de nos alcançar, resgatar, nos colocar em lugares celestiais com Cristo. Então eu convido você a partir desse momento, ter uma reflexão, uma meditação em Colossenses capítulo 1, 3 ao 14, e aí você meditar nessa parte a respeito do amor e da oração. Foi as principais palavras que Paulo deixou nessa parte. Então vamos amar e orar, amar mais o outro como Cristo nos amou e orar um pelos outros como Cristo orou por nós. E hoje Ele intercede por nós diretamente ao Pai quando nós pedimos, agradecemos e falamos com o Pai através de Jesus Cristo. E assim eu quero dedicar a você essa reflexão, essa pequena reflexão que nós tivemos agora, convidando você a também entrar e trabalhar nesse jardim de Deus, cooperar com o reino de Deus, trabalhar e cooperar e facilitar com o Evangelho de Jesus Cristo. Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe.